Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, bom dia! Mais um dia da nossa live, sabadão hoje, dia 15, dia 16, olha eu perdido no tempo. Vamos lá para a nossa live, mandar os nossos aviãozinhos, que hoje nós temos mais um assunto interessante para nós conversarmos. Então, vamos que vamos, que vamos. Vamos que vamos, que vamos. Chamar o pessoal pra nossa live. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alzinete. Bom dia, Nanda. Bom dia, bom dia. Vamos mandar os aviãozinhos, vamos mandar os aviãozinhos. Eu já mandei 50 de cima para baixo. E agora eu vou mandar 50 de baixo para cima. Mas você mandando 5, eu já agradeço de coração. Para que as pessoas possam também assistir essas lives e esse conhecimento possa ser transmitido e alcançar mais e mais pessoas. Pronto! Brigadão, Nanda, brigadão, brigadão, brigadão. Pessoal, gratidão, vocês são gigantes, porque hoje é sabadão, dia 16, né? Acordar cedo, né? Sábado, muita gente fala assim, hoje é sábado, né? Eu vou dormir até mais tarde, né? Vou aproveitar a sexta para fazer uma maratona de série. Mas você tá aqui, firme e forte. Isso quer dizer que você tem um compromisso com você. E isso é maravilhoso. E hoje é nosso 6º dia dos nossos 21. Então, na verdade, estamos começando ainda. Mas eu sei que isso vai ser transformador, como está sendo para mim. Eu sei que vai ser para você também. E isso vai agregar muito valor. Isso vai mudar muitas coisas. Bom dia, Joelma. Bom dia, Joelma. Bem-vindo à nossa live. E hoje, dando continuidade aos nossos, ao nosso tema, né? Como eu já falei, mas sempre é bom relembrar, porque sempre tem pessoas novas. Nossa live é com base nesse livro, Essencialismo, né? Bom dia, Marciana! E o objetivo é exatamente nós conseguirmos focar a nossa vida em todas as nossas áreas, aquilo que é essencial, né? E nesses primeiros dias, né, que nós estamos no 6º dia de 21, o que mais nós trabalhamos foi a escolha, né, que foi mais forte até agora, de eu poder exercer o meu poder de escolha, resgatar o meu poder de escolha. E nós vimos que a gente faz isso através do discernimento, através de abrir mão conscientemente de coisas, ou seja, perder para ganhar, né? Aí ontem nós falamos um pouquinho sobre arrumar um lugar de refúgio, um lugar onde eu vou parar longe de pessoas, longe de tecnologia, longe de qualquer coisa que possa tirar a minha atenção, para eu pensar, né? Pensar na minha vida, pensar nos meus projetos, pensar nos meus planos, nas minhas metas, como alcançar, ou para muitos, quais metas ter, quais objetivos eu quero para a minha vida, e nós temos que tirar esse momento. E hoje, o nosso tema é olhar. Como assim olhar? Olhar, né? Ver o que realmente importa, né? Na verdade, nós temos que ser um pouco assim, né? Como um jornalista. Como assim jornalista? O bom jornalista, é aquele que olha e ele vê as entrelinhas, ele vê o que realmente é importante. Qual matéria vai ser importante para levar ao conhecimento do público. E nós temos que ser um pouco assim com as nossas vidas.
o que realmente é importante, o que realmente eu vou olhar, o que realmente eu vou fixar. Então, você já se viu perdido, inseguro, sem saber em que se concentrar? Eu já me senti assim, perdido, né? Falei, rapaz, hoje amanheceu, acordei, o que eu vou fazer hoje? E é interessante que muitas vezes a gente tem tanta coisa para fazer, mas a gente não sabe nem por onde começar. Quantas e quantas vezes eu acordava assim, perdido, né? Ou então já sentiu uma sobrecarga com tanta informação, é tanta informação que a gente vai ficando assim meio que, aquilo vai dando uma agonia, uma coisa, e parece que vai parando, parece que o disco rígido vai enchendo, né? E como uma máquina, um computador vai ficando mais lento, a gente vai ficando lento, né? Por quê? Porque é tanta informação e a gente fica com essa sobrecarga. Já deixou de ver o ponto principal das coisas e só percebeu o erro mais tarde? Ou seja, foi realizar alguma coisa, mas estava tão assoberbado que realmente o cerne daquela questão você deixou passar batido. Você não prestou atenção. E quando você percebeu, já era tarde demais. Quantas e quantas vezes eu realizei coisas e quando eu percebi, eu falei, puxa vida, cara, o que era o principal eu deixei passar. E coisa simples. Saí para ir no mercado comprar uma determinada coisa. Fui, comprei e quando eu voltei para casa, adivinha o que eu não comprei? Aquilo que eu tinha saído para comprar. Já aconteceu comigo, né? Parece uma coisa boba, mas, ou seja, é tanta informação que você sai assim pensando em outras coisas e você erra o caminho. Você está indo para um lugar e daqui a pouco você pegou o caminho para outro lugar, no automático. Isso são coisas que a gente acaba não percebendo, não deixando com que o nosso olhar realmente foque naquilo que eu estou fazendo. Por quê? Porque são muitas informações, né? Então nós temos que primeiro ampliar o nosso campo de visão. Para quê? Para ver o todo, né? Para ver o todo. Por que é importante ver o todo no primeiro momento? E por que é importante a gente ter aquele refúgio que nós vimos na live de ontem? Porque quando eu vou para o refúgio, quando eu me desconecto de tudo e de todos por um tempinho, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora se for o caso, e eu vou pensar num objetivo, num problema que eu tenho que resolver, numa área da minha vida, ou, né, eu vou o quê? Eu vou primeiro ampliar a minha visão, vou ver o todo, e aí analisei o todo, de forma ampla. Mas a importância de eu ver o todo é porque depois que eu ver o todo, eu vou focar naquilo que realmente é importante. Então eu vejo o todo, falei, beleza, tenho uma noção de tudo aqui, mas agora eu vou focar nisso. Aí o seu campo de visão vai fechar, você vai esquecer o todo. E agora por quê? Porque para eu realizar esse todo, por exemplo, realizar a minha meta, realizar o meu objetivo, eu tenho que começar por algo. Eu não tenho como sair fazendo de forma, abrupta, translocada, passando por cima de metas, de etapas para poder alcançar. Não, eu tenho que ter uma noção do todo e falar, eu vou começar por onde? Por aqui. Então agora eu vou focar ali, esquece o todo, vou focar nessa tarefa, nesse objetivo, para realizar essa meta maior. Então nós temos que focar nas coisas fascinantes, ou seja, o que o mundo, ou como as pessoas que estão nesse mundo louco aí, que nós estamos também, obviamente, mas nós estamos aqui tentando ter uma clareza para poder parar, eu não preciso seguir o fluxo, eu não preciso seguir o que o mundo me impõe, eu posso resgatar meu direito de escolha, ter um discernimento e poder escolher por mim as coisas que eu quero. Mas as pessoas que estão nessa caminhada que o mundo coloca, assim, sem parar para pensar, como que elas fazem, na maioria das vezes? Elas prestam atenção, na voz mais alta, quem fala mais alto. Então a pessoa... E muitas vezes aquela pessoa sábia que está falando,
de forma mansa, de forma constante, algo, ela não presta atenção. E fica sobrecarregado com tanta informação. Tanta informação. Mas o que nós que estamos buscando, o que é essencial, nós que estamos nessa caminhada do essencialismo, como que nós temos que nos portar? Prestar atenção, né, nos sinais, nos melhores sinais, né, no meio daquele ruído. Então nós estamos num lugar, né, que é o mundo, com um monte de informação, um monte de ruído, um monte de gente falando. E se nós nos pegarmos a querer prestar atenção em todo mundo que está gritando, em tudo que está, nós vamos sofrer uma sobrecarga de informação, nós vamos ficar sobrecarregados, e aquilo que nós falamos, é como se fosse um HD cheio. E o que acontece com um computador com HD cheio? Ele vai ficando lento. Você liga ele demora para iniciar, você pede para abrir uma página, ele demora, e você fica ali parado. Né? E a gente que está nesse mundo de acelerar, a gente já começa a ficar agoniado, irritado, porque o computador fica travando, porque o computador não abre a página. Aí você quer assistir aquele vídeo, o negócio fica lá, aquela bolinha girando no meio assim, e nada, e você tá ali, ai que coisa, né? Mas por que a gente fica com esse sentimento? Porque a gente ainda está impregnado com essa aceleração desse mundo. Então, eu tenho que parar no meio desse ruído, né? Nós, em busca desse essencial, nós temos o quê? Que prestar atenção nos sinais, naquilo que realmente é importante, em meio a esse ruído. E nós temos que aprender a agir assim. Examinar para achar a essência da informação. Então é tanta informação, mas deixa eu te falar, qual que é a essência da informação? Quer ver uma coisa que acontece muito? Vamos conversar com alguém. E estamos ali discutindo alguma coisa e tal. Ao invés, olha só o que acontece com muita gente. Ao invés de eu prestar atenção no que a pessoa está falando, para realmente pegar a essência do que ela está falando, muitas das vezes, quando ela fala alguma coisa, aciona um gatilho em mim, ou seja, algo em mim que começa, né? E aí eu já vou pensando na resposta. E quando eu começo a pensar na resposta que eu vou dar para a pessoa, eu paro de prestar atenção no que ela está falando. Por quê? Porque eu começo a formular uma resposta antes dela terminar de falar, porque muitas das vezes nós temos, né, o hábito de já ouvir parte da informação que a pessoa está nos passando, e a gente começa o quê? A já alucinar e falar assim, não, né? Querer já adivinhar onde ela quer chegar. E por querer adivinhar e já achar que ela vai chegar naquele ponto, o que a gente faz? A gente começa a já formular uma resposta para ela. E muitas das vezes ela não vai pelo caminho que nós estamos pensando. Por quê? Porque nós estamos imaginando o que ela está pensando, o que ela está falando. E aí, quando eu paro de prestar atenção nela e começo a formular uma resposta, eu perco o que realmente é o cerne, o núcleo da informação que ela está passando. E muitas das vezes, quando eu respondo em tonalidade diferente, ou seja, numa forma diferente, e muitas vezes começa ali um atrito, começa ali uma desavença. Simplesmente porque eu não parei para realmente ouvir, ver qual é o cerne, qual é o conteúdo principal daquela informação, para depois eu formular uma resposta. Eu já quero me antecipar. E quando eu vou para querer me antecipar, eu acabo o quê? Imaginando o que a pessoa está falando, e muitas vezes não é isso. E é um mal que nós temos. Eu, por muitas vezes, tinha esse mal de ficar adivinhando. Aquela questão, né? Ah, se eu fizer isso, por que fulano vai pensar se eu fizer isso? Bom dia, ADN, bom dia. Bom dia, Sheila. E a gente fica... E muitas vezes a gente larga do nosso poder de escolha de reagir, porque para pensar no que o outro está pensando. Olha a loucura que é isso. Eu paro de pensar sobre minhas metas, meus objetivos, para pensar no que o outro está pensando. E aí eu gasto meu tempo, eu gasto minha energia, eu gasto tudo que eu tenho, ao invés de pensar no que eu posso fazer, até para poder ajudar o outro, eu paro para pensar no que o outro está pensando. E na maioria das vezes, o outro não está pensando o que eu estou pensando,
que ela está pensando. Olha que doidura. Olha só. E aí fala assim, Altair, mas se eu fizer alguma coisa e o outro pensar alguma coisa ruim, eu estou mudando meu estilo de vida e a outra pessoa está ficando chateada. Gente, se você não está fazendo nada de mal para o outro, ao ponto de trazer um prejuízo para ele, você está fazendo algo que está melhorando a sua vida. Você está buscando ter uma realização em todas as áreas da sua vida. Sem passar por cima do outro, respeitando o direito do outro, respeitando a vontade do outro. Ah, mas o outro pode achar ruim. Sim, mas daí o problema é de quem? Dele. Eu não posso parar a minha vida pensando no que o outro está pensando. Porque senão, primeiro que eu não vou agradar todo mundo. Impossível. E quando eu quero ter uma mudança de vida, porque eu não estou satisfeito com a minha vida, porque eu vejo que eu posso realizar mais, eu posso conquistar mais, é óbvio que você vai ter pessoas, né, amigos, até parentes, que vão achar assim, ué, mas o que está acontecendo com fulano, com fulana? Por que ela está diferente? Ela não era assim, ele não era assim. E isso começa a incomodar essa pessoa, por quê? Porque ela também está insatisfeita com a vida dela, nesse ponto, só que ela não quer pagar o preço de buscar a satisfação. E quando ela vê alguém indo buscando a satisfação, ela se sente mal com ela. Só que ela dificilmente ela vai chegar e falar assim, não, o problema é meu, porque ela não tem esse discernimento, ela não tem esse autoconhecimento. E aí ela começa a atacar a outra pessoa. Só que esse ataque na outra pessoa, na verdade, é a frustração dela. E se eu não tiver esse conhecimento, a noção disso, esse ataque, que pode ser uma palavrinha, pode ser um textinho, pode ser uma criticazinha, pode me afetar. Mas eu tenho que saber que na grande maioria das vezes, quando as pessoas nos atacam, porque nós estamos evoluindo, nós estamos buscando. Eu posso até errar em alguma, porque nós somos seres humanos. Eu quero melhorar, eu quero ter uma vida de excelência. Eu vou ter uma vida de excelência e vou acertar daqui para frente tudo? Claro que não, nós somos seres humanos, nós vamos errar. E que bom que nós vamos errar. Altair, o erro é bom, o erro é ótimo. Por que o erro é bom? Porque quando eu erro, eu já sei que daquela forma eu não vou conseguir. Eu já não vou agir mais daquela forma. E quando você tem esse autoconhecimento e você erra, você aprende uma coisa fantástica. Por quê? Porque você não comete mais o mesmo erro. Você pode até errar de novo, outro erro, mas não o mesmo. Por quê? Porque você já errou aquilo e agora não. E você pegar as grandes pessoas que fizeram revolucionar o mundo, você vai ver que quantas e quantas vezes elas erraram, até que elas acertaram. E quando elas acertaram, um exemplo, energia elétrica. Energia elétrica. Quantas e quantas vezes, o Benjamin Franklin, acho que foi, ao tentar criar a luz elétrica, ele errou. E o pessoal criticava, falava, isso não vai dar certo, você está só errando. Quantas vezes você já errou? Ele falou, não, eu não errei. Eu só descobri inúmeras formas de não fazer a lâmpada elétrica. Até que ele acertou. E revolucionou o mundo. Então nós temos que ter isso em mente. Mas vamos voltar aqui, porque senão a gente, fizemos aqui essa escorregadinha. Mas vamos lá. Então, para eu poder ter esse olhar, esse olhar naquilo que realmente importa. Eu primeiro vou ver o amplo, para ter uma noção geral, para depois eu focar naquilo que realmente importa. E como eu faço isso? De várias formas. Uma delas, fazer um diário. Eu confesso que eu nunca tive o hábito de fazer um diário. A minha filha tem. Eu já conheci várias pessoas, principalmente as meninas, tem muito esse hábito de fazer um diário, Os meninos já não têm essa paciência, muitas vezes, de ficar escrevendo, Nosso negócio é mais jogar bola, correr, fazer outras coisas. Subir em árvore, cair, quebrar o braço, essas coisas assim de menino. Agora as meninas não, as meninas são mais. Mas como é bom fazer um diário. E como é que você vai fazer um diário? Um diário. Você vai fazer um diário, escrever, E quando a gente começa a fazer, é interessante, Eu não tenho hábito, mas eu já fiz algumas vezes o diário e volto, E toda vez que eu estou estudando que bate, eu volto e faço por algum período da minha vida. É interessante que nos primeiros dias a gente começa a fazer um diário e escreve um monte de coisa. Depois a gente começa a escrever só aquilo que importa.
que é mais importante, que marcou mais naquele dia. Mas qual que é a importância do diário? Primeiro, né, tem uma frase que eu achei muito interessante. O lápis mais fraco é melhor do que a memória mais forte. Como assim? A nossa memória é falha. Né? Por mais que o nosso cérebro é a máquina mais fantástica do mundo, mas a nossa memória é falha. Você não consegue lembrar, por exemplo, tudo que você fez num dia. E se eu te perguntasse aqui, o que você fez no sábado passado? Se você não fez algo que foi marcante, talvez você não lembre. Né? O que você fez no dia 15/8/2020? Nossa, Walter, que dia específico, eu não sei o que eu fiz nesse dia. Por quê? Porque a nossa memória vai deletando. E isso é bom, na verdade isso faz parte da nossa saúde mental. Porque já pensou se você lembrasse de detalhes do seu dia a dia, desde o dia que você nasceu até hoje? Nossa, você, né? Então, de uma forma para poder limpar a sua mente, ela vai, essas coisas do cotidiano, ela vai limpando. E o que ela fixa? Ela fixa aquilo que acontece com grande impacto emocional. Né? Por exemplo, se eu te perguntar, o que você estava fazendo, né? No dia 11 de setembro de 2001. Né? Talvez você lembre. Né? Por quê? Porque teve um acontecimento que foi lá, né, o atentado terrorista nos Estados Unidos, algo assim tal, talvez você lembre. Talvez você lembre o que aconteceu no dia 17 de março do ano passado. Né? Que foi quando foi instituída a pandemia. Talvez você lembre. Opa, a Nanda lembrou aqui, ó. Tava no Rio de Janeiro para esperar a primeira cirurgia de coluna da minha filha de 2 anos. Muito bem, mas por quê? Porque era algo, Nanda, era algo... Olha, no dia 15/8/2020, olha. Eu peguei uma data aleatória e foi uma data... Mas por que você lembra? Porque foi algo de impacto emocional, algo que te trouxe emoção. Então, se eu tenho algo que é de impacto emocional, eu lembro. Ou algo que eu fiz repetidamente. Então eu queria aprender, sei lá, eu queria aprender algo e para isso eu comecei a estudar aquilo de forma repetida, aí eu vou lembrar. Mas as coisas do cotidiano, eu não lembro, né? E muitas vezes eu fazendo um diário dessas coisas do cotidiano e tudo que acontece, o que vai fazer? A cada período, a cada mês, a cada 2 meses, eu dou uma lida no diário, né? E quando eu leio, né, essas coisas, eu começo a ver detalhes na minha vida que eu não consigo ter a noção, né, de forma normal. Por quê? Porque como a vida vai passando, é muita coisa e tal, esse cotidiano eu não vou lembrando, né? É verdade, eu não lembro nem o que eu almocei ontem. É verdade. Muitas vezes falo, o que eu almocei ontem? O que eu jantei ontem? A gente ainda para. Peraí, eu jantei ontem. Ah, tá, daí você lembra. Alguns, outros não. Né? Mas o que é interessante no fazer o diário? E depois você relê esse diário? É porque você começa a identificar um padrão na sua vida. Um padrão. Então você começa, você faz o diário, acordei tal hora, né, tomei café, comi isso no café, por exemplo. Aconteceu isso no serviço, fui pro serviço, e você vai. Quando você vai ler o diário, você vai identificando um padrão de como você acorda, o que você come no café da manhã, o que você almoça, e você começa a identificar um padrão. E aí você vê assim, puxa vida, talvez eu não consigo pesar X quilos que eu quero. Por quê? Porque eu tenho um padrão de alimentação que não me ajuda. E no dia a dia você não percebe. Por mais que você está tentando talvez ter uma alimentação saudável, mas você não percebe. Né? Isso aqui é um exemplo que pode ocorrer na hora que você faz um diário e faz a leitura. Né? Porque você traz isso ao conhecimento, esse reconhecimento de padrão. Walter, mas só um diário eu posso fazer para poder ter essa visão mais específica? Não. Você pode, né, ir a campo, ou seja, buscar a realidade do que você realmente quer fazer. Né? Então você quer realmente fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero ajudar uma comunidade carente. Tá? Eu quero ajudar uma comunidade carente. E você sabia que quantas pessoas erram em querer ajudar uma comunidade carente? Altair, mas eles não querem ajudar as pessoas? Querem. Mas olha só uma coisa interessante, que eu aprendi exatamente fazendo um estudo, né, na faculdade eu estou fazendo psicologia, um estudo de campo em uma comunidade carente. Eles falam assim, né, conversando com as pessoas, falam assim, não, muitas vezes as pessoas vêm aqui na nossa comunidade, que é uma comunidade carente, e começam, não, porque nós vamos fazer isso, nós vamos ajudar vocês naquilo e tal, mas muitas vezes não é aquilo que a comunidade quer.
Ela até não tem aquilo realmente, mas não é aquilo. E a pessoa pensa assim, não, ajudar a comunidade carente. Pá! Só que ela não vai lá, foca naquilo que é importante e chega na comunidade e fala assim, o que vocês precisam? O que vocês precisam realmente? Nós precisamos disso. Ah, beleza. Aí você vai o quê? Realizar algo para aquela comunidade naquele ponto específico que elas precisam. Ou seja, você foi a campo, viu qual era a necessidade realmente e focou lá. Olha a diferença de você fazer algo para uma... Por isso tem gente que vai lá, poxa vida, eu fui ajudar as pessoas e as pessoas nem agradeceram. Porque muitas vezes não é aquilo que as pessoas querem. E aí as pessoas nem ficam assim, poxa vida, né? Não é isso que eu queria, não é isso que nós da comunidade queríamos. Não é verdade? Vamos ver aqui, a Nanda. Quando eu era adolescente, eu fazia um diário todo ano. Muito bem. E perdi isso com o tempo. Verdade, a gente vai, né? A gente vai ficando velho, Nanda. Assim, velho no bom sentido. Vamos dizer assim, maduro, mais experiente, né? E meio que a gente vai falando assim, não, isso aqui é coisa de criança, isso aqui é coisa de adolescente. E a gente perde bons hábitos que nós tínhamos na infância, na adolescência, que ajudavam. Porque muitas vezes, ao escrever o diário, como você muito bem colocou, isso ajudava na adolescência. Né? E você tinha uma visão geral de você identificava, mesmo de forma inconsciente, mas você identificava padrões e fazia, e a gente perde isso. E ainda tenho eles guardados até hoje, de vez em quando eu pego para relembrar, muito bem. Exatamente, é interessante voltar a esse hábito. E não precisa ser um diário longo, né? Porque na adolescência a gente é mais cheio de escrever, principalmente, né, as meninas, né? Então, encontra aquele paquera, aquela pessoa que ela gosta e ela escreve 3 páginas sobre aquilo. Hoje, não precisa ser assim. Você só pode escrever, olha. Por exemplo, acordei tal hora, meu café foi isso. Tal, e o dia, outro dia. E aí o que acontece? Como eu falei, você começa a identificar um padrão, né? E isso é muito, muito importante. Então, eu posso começar a ter essa percepção do que é realmente uma visão mais focada, indo a campo e vendo o que eu preciso para realizar aquele meu objetivo. Eu trouxe o exemplo aqui de ajudar uma comunidade, mas pode ser qualquer outra meta que você tenha. Eu tenho a meta de fazer um curso numa área X. Então, peraí, vamos ver certo qual curso. Não é chegando e fazer qualquer curso que aparece e tal, porque você começa um curso com um objetivo, aí você descobre que esse curso não vai agregar naquele seu objetivo que você realmente queria. Só que daí você já se matriculou, pagou, tá lá, e aí você desanima do curso. Então nós temos que ir a campo e realmente buscar naquilo que eu quero fazer, qual é o objetivo que eu quero alcançar. O que mais nós podemos fazer? 3. Atenção a detalhes anormais em comum. Veja o que é diferente, o que provavelmente ninguém vê. Aqui, eu só consigo fazer isso quando eu estiver fazendo o exercício que nós propomos ontem. Qual é? Está no meu ambiente secreto, né? Está no meu ambiente de refúgio, pensando. Por quê? Porque quando eu paro, me desligo de tudo, eu começo a pensar naquilo que eu quero e eu começo a ver detalhes diferentes, detalhes em comum. E por que são diferentes em comum? Porque na correria eu não consigo ver, na correria eu consigo só ver aquilo que todo mundo vê. Mas quando eu paro e quando eu começo a prestar atenção e pensar naquilo, eu começo a ver detalhes que ninguém vê. Eu começo a ver coisas em comum. Falei, poxa, eu nunca tinha visto isso nisso aqui, hein? Que interessante. E você começa a agir em relação àquilo de uma maneira que ninguém age. E aí você começa a se destacar. Porque você começa a fazer o que ninguém está fazendo. Só que eu só consigo fazer isso se eu tiver esse tempo para prestar atenção, para me concentrar, né? Para poder ler aquela literatura, né, que vai ser edificante sobre aquele tema que eu estou querendo trabalhar. Então, por isso que é importante eu tirar o meu tempo de refúgio para pensar na vida, pensar em todas as áreas da minha vida. E o quarto ponto que eu posso fazer é ir direto ao ponto, ou seja, ir ao X da questão, né? Ou seja, sem respostas vagas, ser objetivo. Ser objetivo. Quantas pessoas, muitas vezes, elas demoram. Você faz uma pergunta para a pessoa
E, por exemplo, eu, né, até pelo meu perfil comportamental, eu sou muito direto, muito objetivo. E por ser assim, eu também gosto que as pessoas sejam assim, mas eu sei que as pessoas são diferentes. E aí uma coisa que me incomodava muito, hoje eu tenho noção, consciência disso, então hoje eu tenho uma outra perspectiva quando eu estou com uma pessoa assim. Mas a pessoa vai te responder algo, ela começa a te falar um monte de coisas para depois chegar naquela resposta da pergunta que você fez. Mas nós temos que aprender a ser direto e objetivo. Por quê? Porque isso nos traz ganho de tempo. Nós temos 24 horas de um dia, todos têm. Tá aí um negócio que né, Deus é tremendo, Deus fez igual para todo mundo, ninguém tem um segundo a mais. E por que tantas pessoas realizam tanto, enquanto outras não conseguem realizar nada ou quase nada? Porque aqui nós estamos falando de gestão de tempo, de como eu posso gerenciar meu tempo. E se você começa a aprender a ir direto ao ponto, né? Por quê? Porque se você analisou o amplo todo, foi naquele objetivo que você quer fazer, sabe exatamente o que você quer, quando você for tratar daquilo, você vai direto ao ponto. Você não vai ficar rodeando, não, porque eu quero fazer, não, eu quero isso, hoje eu quero fazer isso, pum. Bom dia, Jaque, hoje eu quero fazer isso, eu vou lá direto ao ponto e sem rodeios. Você vai no X da questão, você ganha tempo, a outra pessoa ganha tempo, porque você já foi até ela e fez, é isso que eu quero, né? E a outra pessoa. E você faz o quê? Mais coisas durante o dia. Já pensou se você é uma pessoa que para falar, né? Falar dessa caneta, você fala assim, não, é porque eu estava em casa e aí eu estava pensando em estudar. E aí eu falei, não, quer saber? Eu vou estudar. Eu vou atrás do material que foi, e aí você começa a falar que foi atrás do material, foi pegar a cadeira, papá. E aí eu não tinha uma caneta vermelha. Aí eu tive que pegar meu carro para fazer, mas estava sem combustível. Aí até que eu cheguei aqui para poder comprar essa caneta vermelha. Quanto é a caneta vermelha? Olha o tempo. Se você chegasse lá e falasse assim, quanto é essa caneta vermelha? Entendeu? Então muitas vezes a gente perde o tempo. O tempo é precioso. O tempo ele não volta, né? O tempo ele passa. Uma coisa que eu aprendi, né? Que o tempo passa, você fazendo ou não. Então a pessoa fala assim, poxa vida, eu não vou fazer aquele curso esse ano. Tudo bem, se você tem outro objetivo, né? Mas se você tem condição em algo que você quer fazer, por que não fazer? De qualquer forma, o tempo vai passar. Né? Isso eu aprendi há muito tempo. Isso eu aprendi quando eu fui fazer a minha primeira graduação. Bom dia, Nath! Fui fazer a minha primeira graduação em Direito. E aí eu tive que sair da casa dos meus pais, ir para outra cidade. E eu confesso que no início do curso, por eu ter crescido numa cidade do interior, aqui do estado de Rondônia, que é um estado do interior do Brasil, né? Aí vim para uma cidade, aqui mesmo em Rondônia, mas uma cidade que já é maior, né? Tem uma estrutura maior, né? Fazer faculdade e tudo mais. Eu comecei a ver assim, caraca, eu acho que eu não vou fazer esse negócio não. Você acredita que eu pensei isso? Mas eu falei, não, eu vou fazer. E muitos amigos meus, Helter, pra que fazer, pô? Vamos ficar aqui em Alta Floresta, né? Na cidade aqui do interior, que é onde eu cresci. Vamos ficar aqui, não sei o quê. Mas eu resolvi fazer. E eu aprendi, antes mesmo de eu ter essa consciência que eu tenho hoje. Hoje eu tenho essa consciência. Na época eu não tinha, mas eu fiz. E mesmo assim caiu essa ficha de, poxa, hoje eu tô, né, formado em Direito, advogado, professor universitário. E tem amigos meus que estão na minha cidade que eu cresci fazendo a mesma coisa que faziam quando a gente era jovem lá. O tempo passou igual. Para todos. Então eu tenho que saber dimensionar o meu tempo, porque senão ele se esvai. E aí você fala, poxa vida, o que eu fiz? E aí acontece aquela questão. Nós vamos falar ainda sobre gestão de tempo, talvez não nessa série de lives, mas eu quero falar porque é algo que me fascina muito. Nós temos três períodos de tempo, só fazendo parênteses. Nós temos o passado, o presente e o futuro.
passado não volta mais, já passou, o futuro não aconteceu, eu posso somente fazer metas, criar meios de fazer aquilo no futuro, mas o que eu tenho que fazer mesmo é agora. Né? Bom dia, Rodrigão. É agora, no presente. Eu só tenho o presente. O problema é que muitas vezes a gente se apega demais no passado, se lamentando porque eu não fiz isso, porque eu fiz aquilo daquela forma. E o passado é ruim? Não, o passado é passado. E eu tenho que aprender com o passado. No passado, então, onde eu errei, e se eu errei, então eu vou aprender com aquele meu erro, não vou mais errar aquele erro, eu não posso cometer mais. Né? O futuro, eu tenho que planejar o meu futuro, criar metas, objetivos, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Só que tem uma coisa, eu só consigo realizar o meu futuro no presente. E eu só tenho o agora. Então, se eu pegar e simplesmente ficar só pensando no passado, que vai me estressar, ou só preocupado com o futuro, que vai me deixar ansioso, eu saio do agora. E aí o que acontece? Eu não realizo o meu futuro. Com isso, o meu passado, porque eu não realizei o futuro e vai passando, vai ficando sem realizações, e aí eu começo a ficar mais frustrado, e você entra num ciclo vicioso de ficar com medo do futuro e triste com o passado e esquece do principal, que é o agora. Que é o agora. O viver o agora. E nós temos que viver o agora para poder construir um futuro de excelência, aprendendo com os erros do passado. Só que eu tenho que ter o quê? A noção disso. Eu tenho que ter o autoconhecimento. Porque senão eu vou ficar sempre nessa enxurrada que o mundo nos coloca e nos levando. Por isso, o nosso objetivo com essa série de 21 dias sobre o que é essencial, como buscar o que é vital, essencial em todas as áreas das nossas vidas. Beleza? E o nosso exercício de hoje, vamos lá. Escolher uma área da vida ou uma situação que você vai precisar resolver e aplicar o que nós vimos hoje. Ou seja, ampliar a sua visão, ver o todo para você se situar e depois você vai focar, né, no que realmente importa para você tomar decisões certas, né, resgatar o seu poder de escolha, discernindo, abrindo mão de algumas coisas para ganhar lá na frente, ou seja, né, o perder para ganhar. Ok? E aí fica a dica, né? Que até a Nanda colocou aqui, que ela vai voltar a fazer. Alter, eu tenho dificuldade de ter essa visão ampla e tal. Então a dica é exatamente ir lá no nosso ponto 1 de como fazer isso. Escrever o diário. Escrever um diário simples, objetivo do seu dia. Acordei tal horas, tomei café da manhã, comi isso no café da manhã, fui trabalhar, aconteceu isso, aquilo, papá, almocei, papá, dormi. Depois de 15, 20 dias, você vai ler o diário, você vai analisar, você vai começar a ver uma constância, você vai começar a identificar pontos que você está fazendo, e aí você vai começar a ter uma visão do todo da sua vida, e aí você vai poder o quê? Descer para objetivos, focar em objetivos que você verdadeiramente pode conquistar ou mudar na sua vida. Tá? Mas o importante é o quê? O importante é a gente sempre ter a noção. Quando a gente busca o que é essencial, por isso que eu comecei a live de hoje, que é o olhar, né? A gente ter essa... Bom dia, Cíntia! Essa visão do que realmente importa. Só que para eu ter essa visão, eu não posso sair, não, vou focar aqui não. Eu tenho que ter a noção do todo primeiro. Tá? Por que eu tenho que ter a noção do todo? Porque se eu não tiver a noção do todo e já ir direto para o objetivo, eu posso estar indo para o objetivo errado, ou melhor, eu posso estar indo para um objetivo que naquele momento não seria aquele. Ou seja, eu quero um objetivo, eu tenho uma meta, só que para realizar essa meta, eu tenho que fazer o quê? Passo a passo. Eu tenho degrau, né? Degraus a ser subidos, né? Eu tenho que subir, eu não posso pular. E se eu não tenho a visão do todo, o que eu faço? Eu posso pegar aqui, em vez de começar pelo primeiro degrau, eu já estou lá no degrau 5. E aí o que eu vou ter? Dificuldade, vou me cansar e tem grande chance de desistir do caminho. Alter, eu preciso sair para levar minha filha. Não, vai ficar gravada, Nanda, vai ficar gravada. Né? Todas as lives da nossa série de 21 dias fica gravado no meu IGTV. Tá? Então, terminando aqui, já vai para o IGTV, fica gravado. Inclusive, você pode compartilhar com seus amigos,
né? Convidar as pessoas para assistir, né? E essas pessoas podem se inscrever aqui no meu Instagram para poder receber nesse conteúdo, né? E poder assistir as lives, né? Sem problema nenhum. Gratidão, viu, Nanda? Então, eu tenho que ter exatamente essa visão do todo para saber por onde começar. E ao saber onde começar, então aí eu vou focar. Então eu tenho uma meta para alcançar. Eu abro a visão, tenho a visão do todo. Agora eu vou começar aqui. Aí você volta e vai focar naquela meta, né? Vai focar naquela meta. Brigadão, Nanda. Brigadão, gente. Galera, vocês são demais. Então, e aí eu vou. Por quê? Porque se eu começo exatamente por onde, né, é o meu primeiro objetivo para começar, fica mais fácil eu realizar aquela meta. Fica mais simples. Porque daí eu vou ter, né? E eu tendo essa visão ampla, tá? O que acontece? Eu tenho uma visão ampla, eu vejo por onde eu tenho que começar e eu posso fazer algo que é fantástico. O plano de ação para aquela meta, para aquele objetivo. O que é um plano de ação? Bem rápido aqui. Eu tenho a visão ampla da minha meta, do meu objetivo, e o plano de ação eu vou falar, primeiro eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Isso que eu tenho que fazer primeiro, eu tenho que fazer até tal dia, tal. E eu coloco o quê? A ordem do que tem que ser feito, as datas para eu ter realizado aquilo, e quando eu vi, aquela meta está cumprida. Mas por que isso aconteceu? Porque eu parei, fui lá, né, para o meu momento, né, de solidão, vamos dizer assim, que nós vimos ontem, né, para o meu refúgio, onde eu vou estar desconectado de tudo, de todos, de tecnologia. Pensei na minha meta, fiquei ali pensando sobre a minha meta daquela área da minha vida, fiz uma visão ampla. Essa visão ampla, eu defini qual o caminho a seguir, coloquei num plano de ação, né? Esse plano de ação, né? As ferramentas que eu preciso para realizar cada uma dessas metas, desses objetivos, para eu alcançar essa meta maior, e coloquei uma data para esses objetivos estarem feitos. Agora eu posso descer e focar objetivo por objetivo para alcançar aquela meta. E quando você vê de forma simples, sem muito peso, esforço, você realizou aquele seu objetivo. Ok? Então, a tarefinha de hoje aí, nosso exercício, é a gente conseguir aplicar essa visão do todo e aí depois focar numa meta específica. Beleza, pessoal? Gratidão por vocês. Vocês são demais, vocês são guerreiros, porque nós estamos aqui no sábado de manhã e vocês acordaram cedo, estão aqui na live. Então, gratidão por estar aqui nesse momento comigo, tá? Amanhã, domingo, tem? Tem, é 21 dias seguido, 21 dias ali, né? Pagar o preço da gente estar todo dia cedinho, 6 e 6 aqui no horário de Rondônia, aqui do Norte, 7 e 6 no horário de Brasília, a nossa série de lives, 21 dias, né? Nós estamos na live 6 hoje, amanhã será a 7ª, né? E amanhã, a 7ª é um dia especial, por quê? Porque amanhã vai ter completado 1/3 da nossa caminhada de 21 dias, né? E nós estamos em busca de como buscar o essencial para as nossas vidas. Então, pessoal, gratidão, né? Compartilhe, né? Como eu falei para a Nanda, vai ficar gravado no IGTV, então vocês podem compartilhar com seus amigos, né? Se puder pedir para seus amigos se inscreverem, né, no meu Instagram, agradeço de coração, para eles poderem também receber o convite, né, da live, não só o convite, todos os outros conteúdos que eu acabo postando, tá? Outros cursos, né? Eu tô aí para poder, eu devo até segunda-feira já estar com as datas, é um desafio de 3 dias, que são 3 dias de curso gratuito que eu vou, né, ministrar, né, para poder, né, a gente ter ferramentas que vai auxiliar, né, na busca, né, do que é essencial, mas em outras áreas também da sua vida. Então, tamo junto e muita coisa boa vai acontecer nesse ano de 2021. Beleza, gente? Gratidão pela vida de vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, tá? Amanhã, tamo junto, porque a nossa caminhada continua firme e forte. Um beijão no coração de cada um de vocês
E até amanhã, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Tenha um sábado abençoadíssimo.